possa ser repleto presença do nosso Deus. E nós vamos começar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te entregamos esse domingo nas tuas mãos, ó Pai, porque o Senhor tem sido nosso refúgio e porque o Senhor tem sido a nossa fortaleza. Obrigada, Senhor, por essa semana que passamos, ó Pai. E o Senhor, durante todos esses meses, não tem nos deixado faltar nada. Por isso, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, ó Pai. Obrigada pela honra que o Senhor dá a cada um de nós, de poder te retribuir te adorando, Pai. Estamos aqui para te entregar o nosso coração. Estamos aqui para te entregar a nossa adoração, Senhor. Toma conta de nós nesse tempo e nesse momento, Senhor. Vem com o Espírito Santo de Deus, Senhor. Se mova no meio de nós durante essa manhã, Pai. Nós já te agradecemos, ó Pai, porque podemos te sentir, Papai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e pela tua glória. Amém, Senhor. Eu te convido agora a louvar comigo. Declare ao Senhor: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória a Ele, a glória vem sobre nós, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Declare, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque
a Ti. Aceita, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Te rendemos, Senhor, te rendemos o nosso coração, o nosso coração. Aceita a nossa adoração, Senhor. Nós somos pequenos, papai, nós te desejamos, papai. Aceita a nossa adoração. A Ele a glória. Declare da sua casa. Não se contente com pouco. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus aonde você estiver. Declare, 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 declare. Toda honra, toda glória. A Ele a glória, Senhor. A Ele a glória. A Ele a pra sempre. Obrigada, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado e entronizado nos céus. Amém, meu irmão. Eu estava lendo a Bíblia e eu ouvi uma passagem que fica lá em 1 Tessalonicenses e falou muito comigo essa passagem. Tessalonicenses 5, 4 e 6 diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Essa é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicenses. E a igreja de Tessalonicenses, ela me chamou a atenção, porque ele não tinha nada para falar de ruim da igreja. A igreja, ela recebeu a palavra do Senhor e penetrou, e foi aonde foi frutífera a palavra do Senhor. Eles entenderam que eles iam passar por tribulação, que eles iriam passar por perseguição, e por aquelas pessoas que a gente menos espera. Às vezes você está passando aí por tribulação na sua casa, com um familiar seu, mas assim como a igreja de Tessalonicenses, Paulo não pôde falar nada dela porque ela entendeu o propósito, que nós, enquanto crentes, vamos passar por tribulação, nós vamos passar por perseguição, nós vamos passar por faltas de algumas coisas, mas o Senhor, Ele nunca vai nos deixar faltar nada. Todavia nós vamos poder nos alegrar no Senhor. E a minha oração é que você queira ser igual a essa igreja, porque eu falei para o Senhor: Deus, eu preciso ser igual a essa igreja. Eu preciso me manter firme nesse tempo difícil. O momento de tribulação é o melhor momento para o Senhor se manifestar dentro da sua vida. Ele vai te dar novos conhecimentos. Você vai crescer espiritualmente com o Senhor. E as pessoas ao seu redor vão poder falar de você, assim como Paulo se alegrava em falar dessa igreja. Que nós sejamos assim, e que nós possamos confiar no nosso Deus, mesmo nesse tempo, porque Ele vai passar.
desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare comigo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar, por mais pressão que seja, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você está cantando, daí da onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos e comece a declarar ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti, eu confio a minha família em Ti, Senhor, eu confio as minhas finanças na Tua mão, eu confio em Ti, Senhor. O tempo pode ser difícil, as tribulações podem ter vindo, mas todavia eu me alegrarei. Declare que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, Senhor.
Ele vai te sustentar durante esse tempo. E só porque o Senhor vai te sustentar durante esse tempo, você pode ficar tranquilo. Agora vai ser um momento de ofertório. Você que é da igreja, todas as terças e todas as quintas, você pode deixar a sua contribuição aqui na igreja. E você que não faz parte da igreja, se quiser contribuir para o nosso ministério, para que ele venha alcançar outras vidas, tá aqui o endereço, tá aqui a conta do banco. E eu queria te pedir mais uma coisa: comenta, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Às vezes tem gente na sua casa que está precisando ouvir uma palavra, ouvir um louvor. Tem muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, e você pode ser o canal para essa pessoa. Comenta aqui no nosso vídeo, compartilha para outras pessoas, e assim que tudo isso acabar, venha fazer parte do nosso culto também. Amém? Cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Give me
Amém. Amém. Aplauda o Senhor aí da sua casa. Vamos continuar entronizando ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluias. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Sinta a presença do nosso Pai. Declare mais uma vez que o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno, tu és digno de tudo, só tu és digno de tudo, Jesus, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tu toda a nossa adoração de noite, Senhor. Receba a nossa adoração. Receba, Senhor. Receba, Senhor, no teu altar. Receba no teu trono de glória a nossa adoração, Papai. Declare. Dia e noite subate nossa adoração. Dia e noite subate nossa
que hoje é dia do pastor, né? E recebi uma palavra abençoada hoje de manhã do meu segundo vice-presidente, né? Meu vice-presidente esteve lá também, estendendo a sua fala de gratidão a Deus em nome da igreja, pelo que agradeço muito, presente da igreja, presença da igreja e também toda a fidelidade ao Senhor, porque é sempre importante e oportuno a gente dizer que um pai, muitas vezes ele nem quer presente, mas ele quer que o filho seja obediente, né? Minha mãe dizia isso. Não importa presente, o que importa é que vocês estão aqui. Então, mais importante para mim é a vida de cada um de vocês, mas agradeço também pelo carinho dos irmãos celebrando ao Senhor pelo Dia do Pastor. Por isso, quero trazer uma palavra hoje sobre igreja, compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que temos como igreja, reunidos, né? Mesmo estando cada um em suas casas, através das redes sociais, para compartilharmos juntos a palavra do Senhor, nos alimentarmos, sermos desafiados, e pedimos que o teu Espírito Santo seja o condutor desse tempo, nos abençoando, nos dirigindo, nos guiando, a quem entregamos totalmente a nossa mente, o nosso coração, no desejo de receber do Senhor uma palavra diretiva do coração do Senhor para o nosso coração, direcionada para que possamos estar no centro da tua vontade. Obrigado pela semana que venceu ontem e hoje, que é domingo, nós estamos já iniciando a próxima semana, que cremos que em nome de Jesus será uma semana diferenciada. Será uma semana de recomeço, uma vez que o pico da pandemia já tem sido decadente e cremos então que nos próximos dias estaremos já nos reunindo com todo cuidado, mas estarmos juntos é sempre muito bom porque somos fortes. E somos fortes porque a alegria do Senhor a nossa força é. E te pedimos então que o Senhor abençoe nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, e fala-nos nesta noite propícia pela tua presença e a tua presença. E assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero pensar com os irmãos nesta noite em tempos que estamos aí um pouco imobilizados, né, por conta dessas demandas todas que enfraquecem muito os nossos relacionamentos interpessoais, como amigos e irmãos, mas fortalece os laços familiares, o fato de estarmos em casa e juntos, né? E como igreja, né, e essa palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos nessa noite, o que poderíamos pensar a partir da retomada, da saída das nossas casas agora, em nome de Jesus, cremos que estaremos retomando a nossa vida para o restante do ano. Como pensar igreja? O que é ser igreja? Então, eu comecei junto com o Espírito Santo, buscando do Senhor uma palavra para esse tempo. O que é ser igreja? Né? Então, o tema que eu quero tratar com vocês hoje é ser igreja, é ser lavadores de pés cheios do Espírito. Ser igreja hoje, lavadores de pés ungidos, cheios do Espírito Santo. O texto é 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, eu poderia terminar esse texto aqui, mas o profeta continuou falando ao rei Asa e eu vou completar. Nisso você cometeu uma loucura.
de agora em diante terá que enfrentar guerras. Então a primeira parte do texto, ela é uma alusão ao que eu quero trazer para vocês hoje, como ser igreja. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer. O propósito dos olhos do Senhor, estar atento sobre toda a terra, tem um fim, e o fim é para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Essa foi a palavra do vidente Anani diante do rei Asa por confiar no rei da Síria, né? Ele foi chamado a atenção, foi capturado pelo vidente, que na verdade era um profeta, eles chamavam de vidente naquela época, né? Anani, para o rei Asa, que foi um rei bom, né? Mas eu quero compartilhar essa palavra com você. Uma frase do Santo Agostinho nos chama a atenção agora somos impelidos a fazer o bem depois de nosso coração ter sido fertilizado pelo Espírito Santo. Agora somos impelidos a fazer o bem depois de nosso coração ter sido fertilizado pelo Espírito Santo. Quando a gente pensa em igreja, qual é a imagem que vem na minha cabeça? A imagem que vem na minha cabeça é de um corpo, né? Cujo cabeça é Cristo. Ou seja, um todo, onde um só pensa e ele já definiu na sua palavra para nós os seus propósitos maiores. Então, Jesus sendo cabeça, a igreja é um corpo, e um corpo conectado em movimento com propósitos definidos. Isso é igreja, na minha opinião. Primeiro, é um corpo conectado. Segundo, um corpo não basta ser conectado, ele precisa ser um movimento, ele tem que ter um movimento. Em terceiro, ele não basta ser conectado e nem estar em movimento, mas precisa ter um propósito, né? E o propósito é exatamente pelo que nós existimos, né? Porque uma unidade sem propósito é vã, é clube social, né? A gente junto tem que ter um propósito. Qual é a visão? Qual é o chamado? Eu já tenho falado isso para a igreja, no sentido de não estarmos estabilizado, estagnado, né? Mas como um rio, um fluxo. Em nosso tempo, muitos se levantam para apontar os erros da igreja e as falhas da igreja de Cristo. E isso me irrita muito, né? Porque somos a única noiva que Cristo tem. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Nós somos a única noiva de Cristo. E por isso, se você fala mal da noiva, da igreja, você está falando mal da noiva. É um alerta para a gente não estar falando mal. Eu já pontuei isso com os irmãos, uma vez que você quase não vê ninguém falando mal do seu próprio time, você não vê ninguém falando mal do seu próprio clube social, você não vê pessoas falando mal do seu time de futebol. Mas de vez em quando a gente vê pessoas que são do nosso convívio falando mal da igreja, e por isso não fale mal. Ela é a noiva de Cristo, nós somos essa noiva. Eu creio também que existe uma verdadeira pressão dos céus para que a igreja, enquanto corpo em movimento, cumpra a sua convocação. Deus me salvou, Deus te salvou com um único fim, enquanto estivermos aqui na terra: dar frutos. Dar frutos. Foi para isso que Deus nos salvou, né? Porque uma vez salvos, a hora que nós partirmos daqui para a eternidade, vamos viver em eternidade, né? Lá nós não temos algumas coisas que nós vivemos aqui, nós não vamos fazer lá. Por exemplo, evangelizar, porque lá só vai entrar salvo, né? Por isso, a nossa missão maior hoje, enquanto aqui na terra, é dar frutos, né? É aquele impelir percebido por Agostinho, quando ele diz: agora somos impelidos a fazer o bem, pois o nosso coração tem sido fertilizado pelo Espírito Santo. Estudiosos dizem que a nossa geração está prestes a viver uma grande transformação no Espírito Santo, porque Deus salvou e está
treinando um povo que enxerga além do óbvio, né? Deus salvou e está treinando um povo que enxerga além do óbvio. Ou seja, nós como igreja olhamos de dentro para fora, olhamos de fora para dentro e discernimos um mundo corrompido, um mundo que está estabelecido caos, onde nós estamos inseridos e precisamos nele sermos o corpo de Cristo agindo para resgatar e para salvar aqueles que o Senhor tem para resgatar. Por isso, é que Deus nos salvou, para olharmos antes. A igreja é um exército que está sendo alistado e composto por guerreiros especiais que ouvem e atentem para a voz de Deus em mais uma missão. Por isso eu disse lá em cima, o tema é lavadores de pés cheios do Espírito. Né? Não é qualquer um. Não está contando com aqueles que estão dispersos. Deus não está contando com aqueles que não entenderam o propósito. Deus está contando com uma igreja que é mobilizada como um exército que está alistado e composto por guerreiros especiais. A igreja é um corpo de semeadores de fogo e desbravadores chamado para reparar o caminho. Vou ler novamente. A igreja é um corpo de semeadores de fogo e desbravadores, chamados para preparar o caminho. A mesma unção que havia em João Batista, né? A preparação para o caminho. Nós vamos na frente anunciando a vinda do nosso Mestre Jesus. Mas enquanto muitos buscam a felicidade, ou seja, a satisfação plena, há um remanescente fiel que é a igreja. E ela busca cumprir a carreira que lhe foi proposta pelo seu general. No início do quarto século, com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, a igreja foi afetada na sua visão, porque a riqueza e a prosperidade financeira passou a ser um ponto de, vamos dizer assim, um sinal do favor de Deus, né? Então a prosperidade financeira do povo cristão naquela época era o que chamava a atenção para a presença de Deus. E a gente sabe que não é bem assim, né? Por isso, inclusive, um grande problema estabelecido por Constantino foi exatamente institucionalizar a fé, ou seja, criando os templos, né? Então, hoje, a gente tem uma grande oportunidade de termos o encontrão de celebração no templo e também os nossos encontros nas casas. Se fosse só nas casas, não teria propósito. Se fosse só no templo, seria restrito. Então, hoje nós funcionamos no templo e nas casas, né? Estamos começando o trabalho com as células, com os grupos menores, que seria esse ano, o ano X da gente implantar isso, mas com essa pandemia a gente deu uma estagnada, mas vamos recomeçar no segundo semestre, exatamente treinando líderes para que nós possamos alcançar almas e assim por diante avançarmos como igreja. Se a riqueza e a prosperidade passou a ser o sinal da presença de Deus na vida do povo, também há hoje essas igrejas, né, que têm pregado um Jesus Cristo que está trazendo, com a proposta de trazer benefícios, riquezas. E Paulo diz em Colossenses 1, 27, que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver prosperidade financeira com a presença de Deus. Paulo disse outra coisa, o que tem a ver a prosperidade de Deus é a presença dele na nossa vida, quando ele diz: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a glória, a riqueza deste ministério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esta é a marca da presença
do reino de Deus na vida do ser humano, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é de fato então um empreendimento eficaz para sermos então esses anunciadores, esses representantes do reino de Deus? Quais as deficiências deste grupo hoje? Isso é olhando de fora, olhando para a igreja e pensando o que nós precisamos fazer então para que o evangelho avance. Uma das melhores maneiras de se alcançar discípulos para Jesus como cumprimento dessa missão são as multiplicações de ações no corpo, chamado grupos de alcances, grupos menores, células. Já se provou que é muito mais eficaz. Por isso, nós temos visto tantas igrejas crescerem muito com a utilização dos grupos menores. 70%, um dado interessante, 70% dos americanos dizem que a igreja não está atendendo às suas necessidades. Veja só, um país que o evangelho é tido como a fé predominante, onde os evangélicos são maioria, o 70% dos americanos dizem que a igreja não está atendendo às suas necessidades. Então, quais são essas necessidades? E aí a pesquisa diz o seguinte: crer que a vida tem significado e propósito. A igreja não tem alcançado as pessoas nesse âmbito de mostrar para eles uma forma de crerem que a vida tem significado e propósito. Segundo lugar, ter um senso de comunidade e relacionamentos mais profundos, porque eles não acham isso nas suas famílias. Terceiro, pelo que os americanos reclamam que a igreja não estava dando conta do recado, ser valorizado e respeitado, porque na sociedade é selva, é guerra, a competição é acirrada. Quarto, quais eram as reclamações de que a igreja não supria suas demandas? Ser ouvido e compreendido, é uma necessidade do ser humano, ser ouvido e ser compreendido. Quinto, crescer na fé. Sexto, receber ajuda prática para o desenvolvimento da sua fé madura, que é discipulado. Então, os pontos de ação ou de ações dos guerreiros precisam ser focados nestas coisas que eu creio hoje. Não sei se é esta mesma necessidade do povo brasileiro, mas ainda assim essa é uma demanda comum para muitos povos, Há uma história que diz que 2 atletas estavam lutando com todas as suas forças para ganharem medalhas de ouro. Só que um fazia para provar quem ele era e dizia: eu tenho 10 minutos para provar a minha existência. Era uma corrida de não sei quantos metros, E o primeiro dizia isso. Do outro lado, o outro competidor tinha outra motivação. A motivação dele era agradar ao Deus que já o aceitara, dizendo: Deus me fez veloz e quando corro, sinto o seu prazer em mim. Ou seja, Deus se agrada de mim quando eu estou correndo. Essa é a sensibilidade do segundo corredor. E aí, quando a gente vai analisando os dois na história que eu li, dá para se perceber que um estava cansado enquanto descansava e o outro estava descansado mesmo enquanto se esforçava. Por causa das motivações, por causa dos propósitos. Então, um estava cansado enquanto descansava, porque a mente dele estava muito preocupada, porque ele só tinha aqueles 10 segundos para provar o seu valor, que isso é uma crença limitante, Mas o outro estava descansado mesmo enquanto se esforçava, porque a sua mente tinha consciência de que Deus tinha prazer nele. Enquanto estivermos, então, olhando essa história, e a partir dela aprendemos que, enquanto estivermos fazendo qualquer coisa por nós mesmos, nunca seremos totalmente realizados e viveremos cansados. Por isso que tem muitas igrejas que vai e está estagnada, ela não avança.
Por quê? Porque está fazendo só para nós. Só penso em mim. Eu só penso na minha comunidade, né? A igreja precisa ser, a vocação da igreja é adoração, mas a sua missão é evangelismo, tá? A vocação da igreja é adoração, mas a sua missão é evangelizar, é ir para fora, né? Pregar o evangelho, abraçar e alcançar pessoas, olhando essas necessidades aqui, fica mais fácil para que a gente possa atacar esses focos, né? Porque a nossa determinação é servir ao Senhor de todo o nosso coração. A maioria de nós trabalha com afinco para provar, assim como aquele atleta, para si mesmo, para convencer a Deus e aos outros de que é uma boa pessoa. Esse trabalho não tem fim, a menos que descansemos no Evangelho. Quanto você tiver o intento de ficar agradando pessoas, agradando a você mesmo, você vai viver um ciclo. Enquanto você não descansar no Evangelho, que é a palavra de Deus, sabendo quem você é, onde você pode chegar e que você está na plenitude de Deus, você não vai descansar. Isso é muito importante. Esteja atento, porque Paulo fala, e aí eu vou lembrar você que a sua vida é para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, se você fizer para a glória de Deus, você vai ser feliz. Eu já falei isso também na igreja. Estou lavando louça, e se eu estou lavando louça para a glória de Deus, você vai fazer isso com prazer. Estou limpando minha casa, se é para a glória de Deus. Agora, se for só para mim, ou só para provar para alguém alguma coisa, isso é cansativo, isso não é um ciclo. E muita gente vai desistir. Muitos param nos projetos exatamente por isso, né? Porque não avançam. A maioria de nós tem esse tipo de visão, então, limitada. Uma visão distorcida da igreja a emperra, trava, gira em torno de si mesmo. O diabo trabalha exatamente para tirar essa unidade do corpo, porque enquanto estamos unidos, somos fortes. E um corpo com um membro quebrado ou atrofiado não cumpre bem a sua função. Se somos um corpo, mas um braço está quebrado, né, eu não consigo dirigir, passar marcha com a minha mão esquerda. Eu não vou conseguir fazer isso. Se tiver com a minha perna quebrada, ou seja, se o corpo está deficiente, esse corpo não vai avançar, não vai andar. A igreja precisa ser um corpo saudável, né? Para que nós possamos cumprir bem a nossa missão. Então o diabo trabalha exatamente para quebrar essa unidade, né? Por isso, a gente tem que tomar bastante cuidado com a desunião, ou seja, conflitos mal resolvidos, né? Vamos observar então agora, só para a gente encerrar, os pontos que foram reclamados pelos americanos a respeito da igreja, e eu como seu pastor, e eu como cabeça dessa igreja, aliás, o cabeça é Cristo, mas eu sou ali o representante de Cristo, que eu poderia dizer daquilo que o Senhor Deus direcionou para mim, para que você e nós possamos estar atentos nas nossas ações na divulgação do Evangelho. Por exemplo, quando os americanos reclamaram, né, que crer que a vida tem significado e propósito e a igreja não consegue levá-los a isso, então como a gente pode fazer? A igreja passa a ser um agente de vida na vida de muita gente que sucumbia em suas lutas. Então a igreja pode ser um agente de vida, promotor de vida, né? Eu disse para os irmãos há pouco tempo algumas coisas enquanto estávamos reclusos, ações que poderíamos ter, e há sempre um coração solícito, há sempre uma alegria muito grande quando alguém recebe alguma coisa da gente. Se a igreja não for relevante, o povo deixa de vê-la como porta do reino. Se a igreja não for relevante, o povo deixa de ver a igreja como porta do reino de Deus. Um membro fortalecido fortalece a família, que fortalece a igreja, que impacta o mundo.
Um membro motivado, ele motiva a família, que fortalece a igreja e que impacta o mundo. Veja que é uma escadinha, uma sequência de atitudes que nós podemos, vamos dizer assim, determinar, estabelecer para que nós possamos alcançar mais membros para esse corpo. Segundo lugar, a expectativa do povo que a igreja não cumpria era terem um senso de comunidade e relacionamento mais profundo. A igreja precisa parecer uma família que atrairá outras famílias. Então, nossos relacionamentos como igreja precisamos ser fortes. Precisamos nos importar uns com os outros. Precisamos viver a vida em comum. Por isso, o grupo pequeno, as células são tão vitais, importantes, porque a gente consegue alcançar, né, uns aos outros na sua intimidade, né? Poder ir à casa de uma pessoa, agora nós estamos cerceados disso, mas daqui a pouco a gente vai voltar, conviver com a pessoa, ouvir os seus lamentos, as suas dificuldades, dá importância que é exatamente isso que as pessoas perderam e reclamam, né? Então a igreja precisa ser uma família forte, primar por relacionamentos profundos, não superficiais, constantes com intimidade. Como é bom, né? A gente ter uma igreja forte, unida, porque a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Né? A gente convive, nós, povo de Deus, às vezes, na sua maioria, a gente convive mais com pessoas da igreja do que com os nossos familiares. Sim ou não? Claro, seus parentes, por exemplo, estão longe. Seus parentes estão vivendo a vida deles, né? Mas a nossa parentela especial é quem convive com a gente diariamente, que é o povo da igreja, né? Se alguém adoece naquela família, eu estou com um amigo meu que eu quero pedir você que ore, meu irmão Gilson, marido da doutora Gisele Sepúlveda aqui em Campos, está internado hoje em Itaperuna, carecendo de cuidados, teve alguns problemas de saúde. Eu quero pedir que você ore por ele. O nome dele é Gilson, dono do Café Pelinca, ali na Pelinca, um amigão, a gente sempre compartilha muito juntos, fizemos muitas viagens juntos, né? E hoje ele carece da minha oração e da sua oração. A gente sente, por quê? Porque é mais chegado às vezes do que um parente, não é isso? Porque a gente está sempre junto. Então a igreja precisa ser esse corpo afinado, né? Primar por relacionamentos profundos. Então não é só se conhecer, não é só se cumprimentar, relacionamento profundo, não superficiais, constantes com intimidade. Alguém se importa comigo e eu gosto de ir no lugar onde as pessoas se importam comigo. Não é assim? Todos nós somos assim. Aliás, a gente só vai onde nós somos queridos, né? Normal, comum, todos somos assim. Por isso é importante a igreja estar consciente do seu papel. Terceiro lugar é serem valorizados e respeitados, né? Porque, assim, lá no mundo, lá fora, a gente não tem nem valor nem respeito, né? Tanto que se uma pessoa, às vezes, cai na rua passando mal, né? Alguém passa perto, nem dá sentido, né? Então essa é a necessidade, ser valorizado, ser respeitado. Ter valor e reconhecimento ter valor é ser reconhecido. Eu tenho dito muito isso aos irmãos, né? Então a gente precisa ter algumas atitudes diariamente que são bacanas. Por exemplo, agradecer sempre aos que te servem. Agradeça sempre às pessoas que te servem. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: dê valor a quem te dedica seu tempo, porque estão te dando algo que nunca mais vai voltar. Isso é dedicação. Vou repetir. Dê valor a quem te dedica seu tempo, porque estão te dando algo que nunca mais vai voltar. Esse segundo que eu estou vivendo agora, nunca mais vai voltar.
Teremos outros segundos, outros minutos, outras horas, mas esse nunca mais vai voltar. O tempo que as pessoas estão me dando, te dando, quero agradecer pelo tempo que você está me dando agora. Isso é sinal de que eu sou importante para você, que a igreja é importante, que Jesus é importante, né? Por isso que a gente está parado junto aqui compartilhando da palavra, né? Dar valor é dar identidade. O mundo clama por identidade e Cristo veio exatamente para dar sentido à vida das pessoas. Quarto lugar, serem ouvidos e compreendidos. Segue a mesma linha, né? De ter ascensão. A igreja dá voz às pessoas que muitas vezes em suas casas e na sociedade são excluídos. Te dei alguns segundos para você pensar. E vou repetir, porque isso aqui é importantíssimo. A igreja dá voz às pessoas que muitas vezes em suas casas e na sociedade são excluídas. Na igreja são chamados de irmãos. Na igreja recebem um olhar, na igreja recebem um abraço, da igreja recebe uma ligação, da igreja recebe visita. A pessoa está no hospital, alguém, irmão da igreja, vai lá e visita, o pastor visita. Essas pessoas têm valor, às vezes, mais no nosso meio do que na sua própria casa. E é isso que as pessoas lá nos Estados Unidos estão reclamando dos americanos crentes, né? Então eu e você estamos atentos, olhando de fora para dentro, de dentro para fora, estando atentos. Eu estabeleci com os irmãos, eu estava estudando a palavra, e o Espírito Santo trouxe na minha mente. E eu fui no grupo de WhatsApp das mulheres de oração e eu disse assim, ore hoje por pelo menos 2 mulheres. Ligue você para 2 mulheres e ore com elas. Não precisa dizer nada. Eu até recomendo você também que possa fazer isso. E aí as irmãs começaram a ligar, várias irmãs lá. Das 90 mulheres, eu acho que umas 30, 40 mulheres tiveram a iniciativa de orar com suas amigas. Depois você vai ouvir os testemunhos. 2 testemunhos normalmente acontecem. Primeiro, que quem ligou se sente extremamente vocacionado por Deus, utilizada por Deus, importante para Deus. E quem recebeu a ligação se sente agora amada por Deus, porque Deus lembrou daquela pessoa. Então, muitos testemunhos bacanas que aconteceram após esta iniciativa. E muitas pessoas ligavam para mim depois e falavam, pastor, que bom que o senhor fez isso. E eu disse, irmão, não foi eu que fiz, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo só deu a direção. E a gente precisa estar atento a ouvir a voz de Deus, né? Deus tem te falado muitas coisas. A sua maneira de agir, de servir, de trabalhar, ela serve a Deus ou não. Então, nós podemos agir de várias maneiras que contribuem para o céu. A igreja dá voz às pessoas, então, que são na sociedade excluídas. Quinto, crescerem na fé. Ouvir a palavra de Deus faz com que qualquer um cresça na fé. E o inverso disso também é verdade. Então tenha sempre a palavra de Deus na sua boca. Tenha sempre o versículo bíblico decorado. Estamos lendo o livro de Salmos exatamente para interagir no nosso coração, né? Trazendo para nós verdades para a gente produzir na hora da necessidade, na vida de outras pessoas, a vida. Por último, receberem ajuda prática para o desenvolvimento de uma fé madura. Isso é discípulo, é discipulado, né? Então o crente precisa ser treinado para ser uma igreja forte, provida de mentores, treinadores e treinados com uma visão discernida para servir outras pessoas no crescimento do evangelho. Conselheiros comprometidos com Deus fazem um estrago no inferno. Vou repetir. Conselheiros comprometidos com Deus fazem um estrago no inferno. O diabo quer tirar as pessoas que estão perto da gente, porque ele sabe que você e eu somos discipulados, discípulos dele, e quando a gente abre a boca, a gente profere as palavras dele que liberta, que cura e salva, e isso pode mudar a trajetória da vida de outras pessoas. Ei, presta atenção no que eu estou dizendo para você agora.
Alô, abre os olhos. Você não é outra coisa nessa terra que não servo de Deus. Se você está gastando seu tempo com outra coisa, está perdendo a oportunidade de ser instrumento poderoso. Para ser qualquer coisa, um ser humano qualquer. Abra sua boca. Profira a palavra de Deus. Memorize um versículo por dia. Busque isso da palavra de Deus. Porque sempre Deus vai nos dar a oportunidade de proclamar a libertação dele e o estabelecimento do reino dele na vida de alguém. Conselheiros comprometidos com Deus fazem um estrago no mundo das trevas. Crentes que entendem o ide de Jesus muda a história, muda dinastias, estabelece uma dinastia. Jesus tinha uma missão. Ele dizia que ele e o Pai estavam unidos, trabalhando. Só descansou na cruz quando ele bradou tetelestai, que quer dizer está consumado ou totalmente pago. Missão dada, missão cumprida. Essa foi a vida de Jesus. Missão dada, missão cumprida. Ele não veio aqui para outra coisa. Ele veio para viver aquilo que o Senhor Deus estabeleceu para ele. Sabia que ele ia morrer do jeito que morreu. Antes ele sabia, mas ele não desistiu por minha causa e por sua causa. Por isso, o nosso legado aqui na terra é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Esse é o seu e o meu maior intento em nossa história. Agostinho disse, agora somos impelidos a fazer o bem depois de nosso coração ter sido fertilizado, ou seja, convertido pelo teu Espírito. Que Deus abençoe você nesta semana e se lembre, você é profeta de Deus onde você está. Você é a boca de Deus, você é a mão do Senhor, você são os olhos do Senhor onde você está. E as pessoas com quem nós convivemos e ouvirem a nossa vida e sentirem a nossa presença, vão querer ouvir daquilo que Deus tem para dizer. Abra sua boca e seja profeta, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela semana vencida e por esta nova semana que se inicia. Seja conosco, Pai, e abençoa-nos para que os cultos sejam restabelecidos, os nossos encontros, ó Deus, sejam retomados e suplicamos que o Senhor cure a nossa cidade, que o Senhor cure o nosso estado, que o Senhor cure o nosso país, que essa pandemia seja cessada pelo sopro da boca do Senhor, que tem todo o poder que foi dado a Ti, pela autoridade máxima que é o seu Pai, que é Deus. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, visita os hospitais, cura a vida de Gilson, restaura a sua saúde. Obrigado pela vida do pastor Fernandinho, que contribuiu grandemente conosco nesta manhã. Que o Senhor lhe dê, ó Deus, cada vez mais porções especiais do Senhor na produção de suas músicas e também na relacionamento com a sua família. Abençoe, ó Deus, e restaure a saúde de Dona Iraci também, que o Senhor sabe, ó Deus, que tem vivido lutas, mas que já tem melhorado. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.